Muito bem, meus amados irmãos e prezados ouvintes da Palavra de Deus, mais uma vez eu cumprimento você com a santa e a gloriosa a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a honra e a glória do nome santo do Eterno, está mais uma vez começando aqui o nosso Almoçando na Presença do Senhor. Portanto, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e também o seu lar. Nós estamos chegando hoje ao capítulo de número 2 do livro de Sofonias. Mas eu quero já me apresentar para você, se porventura ainda não me conhece. Eu sou Mibson Alvarenga, sou missionária aqui na cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais. Sirvo a Deus na Igreja Pentecostal Deus das Nações com muito orgulho. O meu pastor é o pastor Elvis Nunes e eu já aproveito para cumprimentar o pastor Elvis, que é pastor da nossa igreja, também a sua digníssima esposa, a missionária Aureliana. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, pastor Damião, a sua esposa diaconisa Neide, a missionária Rose, a diaconisa Bilson e também a missionária Valda. Eu cumprimento todos vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, todo o campo aqui de Nova Serrana, lá de Contagem. Eu cumprimento você, meu querido, minha querida, que é super especial aqui pra gente no nosso Almoçando na Presença do Senhor e que faz sempre toda a diferença. Como eu já disse, hoje nós estamos chegando ao capítulo de número 2 do livro do profeta Sofonias. E Sofonias, ele teve seu ministério profético em Judá, na nação pela qual ele vivia. Ele profetizava, ministrava, palestrava ali em Judá. Essa mensagem do profeta Sofonias foi escrita para todos de Judá e as nações vizinhas, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E o interessante desta palavra, desta mensagem, é que ela é atual até nos dias de hoje, porque o nosso Deus, ele não mudou. Deus, assim como ele disse para o povo de Judá daquela época, que era para abandonar o erro, abandonar o pecado, abandonar de vez a idolatria, porque o julgamento de Deus viria sobre eles, Deus permanece sendo justo, verdadeiro e fiel e continua o mesmo. Ele ainda quer que eu e você abandonemos o nosso erro, o nosso pecado, a nossa idolatria e nos voltemos a Deus. A palavra não mudou, meu querido. O tempo passou, 600 anos antes de Cristo. Agora, mais de 2000 anos após o nascimento de Cristo, a palavra do Senhor permanece a mesma. Deus ainda requer conserto, Deus ainda requer arrependimento. Deus quer que eu e você abandonemos o nosso erro, o nosso pecado e a idolatria e nos voltemos a Deus. Aleluia. O livro de Sofonias tem 3 capítulos, apenas 3 capítulos, e nesses 3 capítulos Sofonias vai fazer questão de dizer que Deus não estava de acordo com tudo que o povo de Judá, a nação de Judá estava fazendo. Tudo que o povo de Judá estava fazendo estava entristecendo a Deus. O povo tinha voltado para o pecado, voltado para o erro, adotado a idolatria, e tudo aquilo estava deixando Deus irado. E olha que Deus era quem defendia aquela nação, era quem protegia aquela nação. Agora o povo que conhecia Deus desde os tempos passados, desde a retirada deles do Egito, se volta contra o próprio Deus e começa agora a adorar outros deuses, provocando assim a ira do Deus fiel. Agora Sofonias corre aos 4 cantos de Judá e vai pedir para o povo: abandone o erro, o pecado e a idolatria, porque o juízo de Deus vai vir sobre as nossas vidas. E Sofonias insistia porque ele tinha medo que, se o povo não se atentasse, não se voltasse novamente a ter noção do que estava acontecendo, poderia ser tarde demais para todos eles. Livro de Sofonias, capítulo de número 2, é o que nós vamos ler hoje para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus. E você é nosso convidado especial a participar conosco desse capítulo incrível, onde o profeta de Deus vai mais uma vez insistir com aquele povo: voltem a Deus. Deus não mudou, o recado está dado e ainda a palavra permanece a mesma. Deus não mudou, a palavra não mudou e Deus ainda não compactua com erro de ninguém, não aceita pecado de ninguém, muito menos idolatria. A ordem ainda é que nós voltemos a Deus, nosso primeiro amor, a primeira essência,
e que fiquemos sempre, sempre na presença do Senhor. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Queridos, vamos começar aqui a leitura do capítulo de número 2 do livro de Sinfonias, e eu já começo cumprimentando aqui a minha irmã Vanusa. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, o seu lar. Que as bênçãos do Senhor estejam presentes na sua vida. Vamos fazer aqui a leitura do capítulo de número 2 do livro do profeta Sofonias, que diz assim a palavra de Deus. Vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 5, diz assim a palavra do Eterno. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, e antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes postos por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será totalmente desamparada, e Ascalon será assolada, Asdote no meio-dia será expedida, e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, da nação dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu vos destruirei, até que não haja em vós nenhum morador, diz o Senhor, através da vida do profeta Sofonias. Sofonias capítulo 2 é o que nós estamos lendo hoje. Fala sobre a justiça total e completa de Deus. É disso que se trata o capítulo de número 2 do livro de Sofonias. Neste capítulo de número 2, que é o que nós estamos lendo hoje, o profeta começa mais uma vez transmitindo uma mensagem sobre o julgamento de Deus sobre a terra, sobre Judá e sobre todas as nações vizinhas. Ele faz um grande alerta sobre o pecado do povo e pede para o povo abandonar as práticas errôneas, abandonar suas práticas pecaminosas, abandonar de vez a idolatria, porque da forma pela qual eles estavam procedendo, estava desagradando a Deus, e que o juízo de Deus sobre a vida deles era certo. Ele dizia para que abandonasse tudo aquilo, para que voltassem para Deus, para a primeira essência, o primeiro amor, para que Deus os perdoasse dos seus muitos pecados e assim não punisse toda aquela nação de forma severa. Porque a promessa de Deus, já desde o primeiro capítulo do livro de Sofonias, era que Deus destruiria e de que Deus estava disposto a destruir todo Judá, começando por Jerusalém, destruindo ali as casas das pessoas, os campos de pastagens, as suas plantações, tudo o que eles tivessem, todos os seus bens seriam destruídos, e Deus estava disposto a destruir tudo para mostrar que ele tem poder e autoridade nos céus e na terra, e para que aquela nação se lembrasse de que Deus é Deus e que não existe outro além dele. O interessante da mensagem que Sofonias prega, e eu já disse já no início aqui na introdução aqui da nosso Almoçando na Presença do Senhor, o interessante dessa mensagem é que Sofonias, ele vai falar que Deus estava requerendo do povo um conserto, porque o povo estava no erro muito grande, que estava desagradando a Deus no pecado e na idolatria. E Deus queria que eles voltassem novamente a Ele, como era antes. Deus era defensor de Judá e também de Israel. E o povo agora se afastou de Deus, estava fazendo tudo aquilo quanto Deus desagradava. E agora, com todas as práticas pecaminosas deles, e inclusive a idolatria, e imperava no meio deles a injustiça, Deus agora promete que se eles não tomassem uma atitude, não mudasse o quadro pelo qual estavam vivendo, ele destruiria aquela nação e todas as nações vizinhas. E agora Sofonias tem um dilema ali para resolver. Ele tinha uma missão importante a ser resolvida. Ele corria aos 4 cantos de Judá e pedia ao povo que se ajuntassem, que se reunissem ou que congregassem, como é o que está escrito na palavra, pelo menos nesta minha versão, para que eles se reunissem e voltassem novamente a Deus. Como é que
uma pessoa cheia de pecados, de erros, de idolatria, volta-se novamente a Deus. O que Sofonias estava propondo para eles era simples, era o que eles aprenderam desde o começo. Era adorar o Deus verdadeiro dos céus, abandonando os seus pecados, os seus erros e a sua idolatria. E para isso, eles deviam reconhecer diante do Senhor que tinham errado, implorar de Deus o seu perdão e voltar-se a Ele totalmente. Sofonias já começa aqui no primeiro capítulo, aliás, nos primeiros versículos, fazendo uma grande exortação ao povo de Judá e às nações vizinhas, pedindo a eles que reunissem mesmo, que congregassem e que implorassem perdão ao Deus do céu, antes que o julgamento de Deus caísse sobre a vida deles de forma pesada, de forma cruel, porque Deus estava disposto a ir até a última milha da estrada para mostrar o seu poder e autoridade. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, queridos, a primeira coisa que o profeta vai fazer, aqui nesses primeiros versículos, nós lemos do primeiro versículo até o versículo de número 5, a primeira coisa que ele vai fazer aqui nesses primeiros versículos é chamar a atenção do povo e pedir a eles que congreguem, que se reúnam. Depois ele vai vai ditar a palavra de Deus, ele vai pregar ali para o povo que estava reunido ali naquele lugar, dizendo a toda aquela nação que Deus não estava de acordo, que não estavam seguindo o propósito, que tinha deixado a essência do primeiro amor e que Deus não estava se agradando de nada que estava acontecendo ali. Em seguida, Sofonias, ele chama toda a nação de Judá para buscarem fervorosamente a Deus, chamarem a atenção de Deus através da oração e do louvor. Judá havia se desviado dos caminhos de Deus, tinha transgredido a lei e agora estavam fazendo tudo aquilo que Deus não aprovava. E por conta disso, certamente seriam julgados e castigados. O que Sofonias estava fazendo ali naquele momento era um grande alerta de Deus à nação de Judá, porque ele temia pelo que estava prestes a acontecer. Deus havia prometido que destruiria sim aquela nação, caso o povo não se voltasse novamente a Deus. Eles estavam sujeitos a viver o juízo de Deus. Sofonias então insistia nisso. Ele começou por muitas vezes insistir na pregação e andava todo o território ali da nação de Judá, falando sempre as mesmas coisas. Abandone o erro, todas as práticas de seus pecados. Abandone a idolatria, porque Deus está vendo, Deus está olhando e Deus não está gostando. Mas o interessante desta mensagem, que Sofonias pregou naquele dia, como eu já disse, há mais de 600 anos antes de Cristo, ela é atual até hoje, porque Deus, ele não mudou, como você já sabe. Ele continua querendo que eu e você abandonemos os nossos erros, os nossos pecados, e abandonemos e renunciemos de vez à idolatria e nos voltemos a Deus. Deus não mudou, a palavra não mudou, continua a mesma. Sofonias pregou isso há mais de 600 anos antes de Cristo e continua valendo a mesma palavra até hoje. Abandone o erro, saia do pecado, abandone a idolatria. Deus é o único Deus justo, puro e verdadeiro. Se volte unicamente a Deus. A palavra continua sendo a mesma, não mudou. Mesmo sendo esta palavra antiga, se mantém atual. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Sofonias, capítulo de número 2, é o que nós estamos lendo hoje para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Capítulo de número 2, versículo 6, vamos ler até o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. E a costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. E será que a costa para os restantes da casa de Judá. Ali apacentarão então os seus rebanhos, de tarde se deitarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus os visitará e os fará tomar o seu cativeiro. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do povo e engrandeceram-se contra os seus termos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon será como Gomorra.
como campos de ortigas, poços de sal, desolação perpétua, e o restante do seu povo saqueará o restante do meu povo, os possuirá. Isso terão de recompensa da sua soberba, pois escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos, diz a palavra do Eterno. E cada dia mais e mais a situação estava ficando tensa. A impressão que dá é que o povo não estava entendendo direito o recado, a mensagem pela qual Sofonias estava pregando. Sofonias fala como Deus protege o povo que ama a Deus e que é fiel a Deus e que confia em Deus. Sempre há esperança e salvação para todos aqueles que confiam no Senhor, diz a palavra de Deus, e também é dito por Sofonias. Deus é refúgio seguro, Ele é esconderijo para todos aqueles que são fiéis a Deus. Em Deus, nós podemos sim, com certeza, encontrar segurança, porque Ele é nosso abrigo seguro. Já dizia o louvor que Deus é abrigo seguro e verdadeiramente Ele é abrigo seguro. Aquele que confessa os seus pecados e deixa as suas práticas pecaminosas, segundo a palavra de Deus, alcança de Deus a sua misericórdia. E eu posso te garantir diante de Deus que a palavra do Senhor continua a mesma, não mudou. Todo aquele que confessa o seu pecado e deixa de praticá-los, alcança de Deus a misericórdia. E era isso que Sofonias pedia ao povo naquele grande dia, porque o povo estava errando, o povo estava aumentando de forma grandiosa e grotesca os seus pecados, e agora o povo, além das injustiças que cometiam, se voltaram à idolatria. E todas essas coisas juntas causaram então a ira de Deus, porque Deus não compactua com o seu erro hora nenhuma. Deus não te apoia em seus erros, em seus pecados. Mas, embora Deus odeie e deteste o pecado, Deus ama o pecador. E todas as vezes que o pecador se arrepende verdadeiramente e se volta a Deus com o coração quebrantado e contrito, como diz a santa e augusta palavra, Deus ouve a sua oração e Deus vem até você, até mim, até as nossas vidas com graça, com soberania, com misericórdia. E era exatamente isso que Sofonias pregava naqueles dias. Ele pedia ao povo que se arrependessem dos seus pecados, dos seus erros e se voltassem a Deus, porque temia que o pior acontecesse, porque Deus, aleluias, Ele é um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas Ele é acima de tudo um Deus de palavra e também é Deus de justiça, e é que o que o povo estava prestes a passar agora era pela justiça de Deus, uma vez que eles todos estavam praticando atos de injustiça. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Sofonias, capítulo de número 2, versículo 11. Vamos ler até o versículo de número 15, e o 15 é o último versículo do capítulo 2 do livro de Sofonias. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor será terrível para eles, porque emagreceram todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, e de todas as ilhas dos gentios. Também vós de etíopes sereis mortos à minha espada, e estenderá também a sua mão contra o norte, e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma grande desolação, terra seca como no deserto, e em meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações se alojar-se-ão nos seus capitéis. Assim o pelicano como o ouriço, o canto das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolações nos limiares, quando estiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre, que habitará e desocupadamente, assim diz o Senhor, para todos aqueles que disseram no seu coração: eu sou, e não há outro além de mim, como se tornou em desolação, em pousadas de animais. Todo o que passar por ela assobiará e meneará a sua mão, diz a palavra do Senhor. Sofonias, ele continua fazendo grandes relatos sobre Deus,
o desejo de Deus, a vontade de Deus, e como Deus procederia se o povo não atendesse o que ele estava dizendo. Caso houvesse arrependimento, seria um processo, caso não houvesse, seria outro. Aqueles que se rebelaram contra Deus, contra a sua lei, contra os seus ensinamentos. Aqueles que acabaram de alguma forma se opondo a tudo aquilo que Deus ele estava dizendo. A palavra que Sofonias pregava dizia que estas pessoas iam ser grandemente humilhadas. Existem muitas pessoas nos dias de hoje que sofrem, que choram, que passam por desolações e por grandes humilhações, porque estão fora dos planos e dos propósitos de Deus. E acaba entrando em práticas errôneas, pecaminosas e até mesmo no mundo da idolatria. Como eu disse, esta palavra foi pregada pelo profeta Sofonias há mais ou menos 600 anos antes de Cristo, e a palavra não mudou, continua sendo a mesma. Deus não mudou, a palavra não mudou. Deus não gosta dos seus erros, nem dos meus, nem dos seus pecados, nem dos meus, e nem que nós nos voltemos à idolatria. Ele é e continua sendo o único e verdadeiro Deus, e não divide a sua glória com ninguém. E então, muitas das vezes, quando a gente pega o caminho errado e começamos a andar na contramão da palavra, a gente começa a sofrer esse tipo de humilhação, de perseguição, de dor, de sofrimento, de angústia, e muitas das vezes nós mesmos temos aquela mania de perguntar até mesmo para o próprio Deus por que está acontecendo aquilo. Sofonias responde a maioria dos nossos sofrimentos nesses 3 capítulos que ele escreve. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A mensagem de Sofonias era um aviso de que Deus estava disposto a castigar o povo, depois do seu julgamento divino, por conta do seu erro e dos seus pecados. A mensagem de Sofonias é clara e é válida até nos dias de hoje. Mas, também no meio da palavra de Sofonias há uma promessa de Deus para nós. Porque se nós nos mantermos fiéis e confiarmos no Senhor, aleluia, Ele é abrigo seguro, Ele é nosso esconderijo, aleluia, Ele é o nosso porto seguro, onde seguramente podemos ancorar. Ele é aquele que nos defende, é aquele que nos salva, que nos transforma, que nos liberta. É aquele que tem poder e autoridade para nos curar e mudar de vez o quadro da nossa vida. Aquele que obedecem o Senhor, as suas leis, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, e se mantém fiel ao Senhor, só tem a ganhar. É aquilo que eu sempre digo para você aqui no Almoçando na Presença do Senhor. Ficar longe da presença do Senhor é altamente perigoso. Então, cria na sua vida aquela paixão pela presença de Deus. Amém? A mensagem de Sofonias, ela é relevante até nos dias de hoje. Ela é atual até nos dias de hoje. Serve para aplicarmos as nossas vidas até nos dias de hoje. Embora Sofonias estava pregando para a nação de Judá, para o povo de Israel, para as nações vizinhas ali. Ele estava pregando para aquele povo naquele dia, mas a mensagem hoje é transmitida à sua vida. Se quer ganhar bênçãos do Senhor, se queres receber milagres do Senhor, quer ver Deus agindo na sua vida, se mantenha fiel, se mantenha na presença de Deus, abandone as práticas dos erros, abandone o pecado, de maneira nenhuma permita que a idolatria entre na sua vida, e Deus entrará na sua casa, na sua vida e no seu lar com graça, com misericórdia, com poder e autoridade, e efetuará na sua vida um grande milagre. Deus continua sendo o abrigo seguro, Deus continua sendo o nosso esconderijo, Ele continua sendo a nossa força e a nossa esperança, e quando nós nos apoiamos nele, encontramos vida e encontramos salvação. Então a palavra do Senhor neste dia é: não saia da presença, não saia dos caminhos do Senhor, se mantenha firme no propósito de Deus e se mantenha fiel, e grandes coisas o Senhor fará na sua vida se você tão somente crer. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Meu querido, nós estamos chegando aos momentos finais do nosso Almoçando na Presença do Senhor. Se você ainda não colocou, coloque por gentileza aqui nos comentários o seu nome ou o nome da pessoa pela qual você deseja oração, e Deus o alcançará com o teu poder e com a tua
tua grandiosidade. Coloca o seu nome, o nome dessa pessoa aí na oração. Você sabe que eu não tenho poder nem autoridade para fazer absolutamente nada por você, mas aquele pelo qual nós cremos, aquele pelo qual nós estamos chamando e orando e cultuando o seu nome, ele tem poder e autoridade nos céus e na terra. A Bíblia diz que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele não mudou, assim como a sua palavra não mudou. Ele permanece grande, forte, poderoso, justo, verdadeiro e fiel. E ele há de alcançar a sua vida e a vida dos teus aí onde você está, se você tão somente crê na palavra do Senhor e na mensagem verdadeira que vem do alto. Coloca o seu nome aí, vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Altíssimo e soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Deus em cuja presença nós nos encontramos. Neste momento, Senhor, eu uno a minha oração, a oração desta pessoa que ora do outro lado. Eu quero te pedir, Deus, uma bênção especial, sem medida para esta casa, para esta família. A partir de hoje, Jesus, estamos dispostos a abandonar os nossos erros, os nossos pecados, repreender de vez da nossa vida a idolatria. Nós nos voltamos ao Senhor, reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, mas que precisamos do Senhor o tempo inteiro, o dia inteiro, a noite toda, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, pelo fôlego de vida, por mais um dia que o Senhor nos permite a vida. Nós te agradecemos, Jesus, por todas as bênçãos alcançadas das tuas mãos. E nós te pedimos perdão por todas as vezes que somos injustos, por todas as vezes que fomos falhos, pecadores, errôneos. Jesus, repreende agora da nossa vida toda a idolatria. Nós te clamamos, Deus, e suplicamos a tua presença sobre as nossas vidas. Nós te imploramos pelo teu perdão, pela tua misericórdia. E nós te pedimos agora, Senhor, que com o teu poder, com a tua bondade, o Senhor passe pelos comentários. E onde tiver um nome que foi colocado aí para oração, alcance essa vida agora com o teu poder, com a tua grandiosidade, com a tua misericórdia. E o que essa vida estiver necessitando, o que essa vida estiver precisando, que o Senhor venha fazer agora. Transforma, Jesus, essa vida. Tira a dor, tira a angústia, o sofrimento. Tira, Jesus, repreende de vez a enfermidade. Repreende a tristeza, traga a alegria, traga paz, conforto para este lar e para esta casa, em nome de Jesus. Coloca a união no meio desses familiares, Deus, pelo poder que há no teu sangue. Repreende de vez todo o laço satânico do passarinheiro. E que essa pessoa encontre guarida na tua palavra e nos teus braços, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero mais uma vez te pedir que o Senhor traga cura para dentro deste lar. Que o Senhor repreende agora todo tipo de pressão alta, em nome de Jesus Cristo. Todo tipo de colesterol, diabetes, triglicerídeo. Que o Senhor venha repreender agora, Jesus, o açúcar no sangue, a gordura no sangue. Venha repreender agora pelo poder do teu sangue todo tipo de nódulo, todo tipo de caroço, de tumor. Em nome de Jesus, toda inflamação, toda infecção agora. Que o Senhor traga cura para dentro desta casa, que o Senhor traga cura para dentro deste lar, em nome de Jesus Cristo. E que essa pessoa, essa vida seja transformada pelo teu poder. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Meu querido, minha querida, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua companhia, que é especial para a gente aqui no Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, o seu lar, a sua casa, o seu trabalho, as suas finanças de um modo geral. Que a sua vida seja poderosamente abençoada pelo poder do Senhor. Amanhã nós estaremos de volta com o capítulo de número 3 do livro de Sofonias e, é claro, nós estaremos aqui esperando por você. Tenha um dia alegre, feliz, cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. Fique na santa paz do Senhor. Tchau, povo de Deus. Até amanhã, se Deus quiser e assim nos permitir. Tchau, tchau.